Olá, meu povo. Hoje nós vamos novamente de SAEP, nos preparando para a provinha de SAEP, descritor de número 7, que exige do aluno que ele consiga identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Então, para que serve o texto publicitário? Para que serve o texto de uma piada? Para que serve o texto de uma receita? Para que serve um texto literário? Então, identificar a finalidade. Com que fim aquele texto? Para que serve uma crônica? Para que serve uma reportagem? Então, uma notícia. Então, você tem os diversos gêneros textuais e o aluno precisa conseguir identificar a finalidade daquele texto. Identificar o gênero de um texto também. Qual é o gênero desse texto? Nós temos os 4 tipos de texto: o texto narrativo, o texto descritivo, o texto dissertativo e o texto injuntivo, que é aquele texto que serve para instrução. São textos legais que servem para instrução ou tipo a receita. Aqui na primeira questão nós temos essa de Queiroz, um dos maiores escritores do realismo português, conhecido por sua prosa, onde ele criou novas formas de linguagem, neologismos e mudanças na sintaxe. O trecho abaixo é de uma de suas obras mais emblemáticas, o Primo Basílio. Recomendo a leitura, é fantástico. Ficara sentada à mesa a ler o diário de notícias. No seu roupão de manhã de fazenda preta, bordado a soutache, com largos botões de madrepérola, o cabelo louro, um pouco desmanchado, com um tom seco de calor do travesseiro, enrolava-se torcido no alto da cabeça pequenina. De perfil bonito, a sua pele tinha a brancura terna e láctea das louras, com o cotovelo encostado à mesa, acariciava a orelha, e no movimento lento de suaves dos seus dedos, 2 anéis de rubis miudinhos davam cintilações escarlates. De acordo com os gêneros textuais, a intenção do autor foi relatar sobre a manhã da personagem, narrar os fatos habituais daquela manhã, descrever aspecto da personagem e de suas ações, apresentar o principal jornal lido pela personagem, dissertar sobre as roupas utilizadas da personagem. Então, observe, relatar sobre a manhã da personagem, ficara sentada à mesa a ler o diário, narrar os fatos habituais daquela manhã, descrever aspectos da personagem e das suas ações, apresentar o principal jornal lido pela personagem, dissertar sobre a roupa utilizada pela personagem. De forma alguma, os aspectos é o que prevalecem, e as ações da personagem. Então aqui fala de tudo, da roupa, do cabelo, fala da postura sentada, fala de como os botões da roupa eram de madrepérola. Então, sem dúvida alguma, descrever aspectos da personagem e de suas ações. Tá certo? Esse é um texto literário, só que esse bloco de texto é muito descritivo. Esse bloco de texto descreve a cena, descreve como a personagem está posicionada, e como o corpo, o cabelo, o cotovelo. Então, observe que isso é um texto descritivo, descrever aspectos da personagem e de suas ações. Na segunda questão, nós temos uma receita de pé de moleque. Os ingredientes: 3 xícaras de amendoim, torrado e moído, 3 xícaras de açúcar, meia xícara de leite. O modo de fazer: leve todos os ingredientes ao fogo,
mexendo sempre até desgrudar da panela. Em seguida, despeje em mármore e espere esfriar e endurecer. Por fim, corte em pequenos pedaços. As receitas culinárias são gêneros textuais que instruem as pessoas a fazerem algo, seguindo o passo a passo. Esse tipo de gênero pertence aos textos. Aí, como eu disse a vocês, aqui eu já dei a resposta antes, quando eu estava no comentário, na introdução dessa mini aula nossa, né? Então, prescritivos, narrativos, descritivos, injuntivos, expositivos. Então, qual é a receita? Ela é prescritiva, narrativa, descritiva, injuntiva ou expositiva? Os prescritivos são os textos legais, né? O juiz prescreveu, né? Então, prescrever, né, aqui os textos legais. Esse é um texto injuntivo, que é o texto que dá orientação de como você faz alguma coisa. O texto é injuntivo, geralmente outro tipo de texto prescritivo é quando a receita que o médico passa, né, o receituário. O médico diz qual medicamento que o paciente deve tomar, o horário que ele deve tomar, né, a quantidade de vezes ao dia que ele deve tomar, prescrição. Prescrição vem tanto dos textos legais de um juiz como de um médico. Aqui o texto injuntivo, que aponta. Então você tem as receitas, você tem os manuais de funcionamento, o manual de montagem de um móvel, de algum imóvel, de algum móvel. Então você tem o texto injuntivo aí, seria a letra D. Aqui o texto injuntivo. Certo? Forte abraço a todos e até mais.